Meus irmãos, graça e paz, seja sobre a vossa vida, ô glória. Sejam todos bem-vindos às nossas redes sociais. Estamos mais uma vez reunidos para fazermos uma exposição da palavra do Senhor nosso Deus. Fique conosco, permaneça na live, compartilhe a live e o Senhor Deus vai abençoar-vos poderosamente. Sejam bem-vindos. Vamos aguardar algumas pessoas chegarem na live. Tá? Hoje nós vamos falar sobre o compromisso do cristão na prática do amor. Tá? Ou os passos do bom samaritano. Nós vamos falar sobre isso hoje. Sejam bem-vindos. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Como é que foi o seu dia hoje? Hoje eu acordei 5 da manhã, saí debaixo aí de um frio intenso, 6 graus, respirando fumaça. Mas o Senhor é bom. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Então, vamos à palavra do Senhor Deus. Tá? Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 25. Tá? É o texto que nós vamos nos embasar. Tá? É a parábola do bom samaritano, uma parábola que foi profetizada, perdão, irmãos, uma parábola que foi verbalizada por Jesus. Por Jesus. Tá? Diz assim, Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 25 em diante. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo, Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhes disse que está escrito na lei, como lês? E respondendo ele disse, amarás ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe, respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? E respondendo, Jesus disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão e aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho e pondo-o sobre a sua cavalgadora, levou-o para uma
estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro, e disse-lhe: cuida dele, e tudo que demais gastares eu te pagarei, quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai, faze da mesma maneira. Vai e faze da mesma maneira. Oh, glória a Jesus. O Senhor Jesus, ele é mestre por excelência. Ele nos conhece por dentro, antes de nos ver por fora. A nossa visão, ela é limitada quando nós identificamos um outro ser humano na nossa frente. Você conhece o estereótipo, né? Mas conhecer por dentro, você pode conviver 30 anos com esta pessoa, você não vai conhecê-lo totalmente, né? Porém, o Senhor Jesus, ele te conhece por dentro como de fato você é. Como de fato você é. Ele te conhece. Ele sabe quem é você. Ele sabe as qualidades que você tem. Ele sabe os defeitos que você tem. Ele sabe as crises existenciais que você tem. Ele sabe os conflitos e as guerras espirituais que você trava. O Senhor Jesus, ele te conhece, tá? Dentro das 3 bases que compõem o ser humano: espírito, alma e corpo. É o desejo de Deus, né? Santificar o meu espírito, a minha alma e o meu corpo. Segundo as Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. O tudo aqui, tá, engloba, tá, irmãos, a tricotomia humana: espírito, alma e corpo, né? O espírito do homem, tá, o espírito do homem é que testifica com o Espírito de Deus. Tá? A alma é o centro das emoções e dos sentimentos. O corpo é a matéria, né? É a função motora. Tá? É a função motora, tá, que é governado pela alma e pelo espírito. E eu estou falando do espírito do homem. Então, o Deus de paz quer santificar o espírito, a alma e o corpo. Tá? Então, você precisa compreender, né, que o texto ele é enfático em dizer: conservando irrepreensível até o dia da vinda do Senhor nosso Deus. Nada está oculto diante do olhar do Senhor Jesus. Nada está oculto. Então, ele nos conhece por dentro. Ele nos conhece por dentro. Ele te conhece por dentro. Então, a gente vai perceber que o Senhor, ele sabe trabalhar, ele sabe operar, ele sabe forjar-nos, né? E a gente vai perceber dentro do texto que Jesus, ele cita uma parábola, tá, dentro do diálogo dele com um doutor da lei. Vocês percebem, tá, que dentro do texto é o doutor da lei, tá, que se aproxima de Jesus. E a Bíblia vai dizer, e tentando-o.
e tentando. Então você observa que ele se aproxima de Cristo, faz uma pergunta a Jesus, tá? Para tentar Jesus com esta pergunta. É interessante que existem pessoas que nos fazem perguntas para realmente adquirir a resposta porque não sabem. Mas existem outras pessoas que nos fazem perguntas para nos experimentar, para sabermos se sabemos a resposta ou se sabemos o conteúdo da resposta, né? Isso é tentar, né? Isso é tentar. Então, o doutor da lei, né? O doutor da lei, ele se levanta, né? E ele tenta Jesus, e ele lhes faz esta pergunta, né? Mestre, que farei para herdar a vida eterna? É interessante frisar aqui, irmãos, que tanto a escola de Shammai ou a escola de Hillel, né, que são duas escolas, né, fortes que existiam em Jerusalém, das quais os fariseus, os saduceus, eles aprenderam aos pés destes dois homens, né? Eles acreditavam verazmente que a fidelidade na obediência da lei salvava, né? Salvava. Eles acreditavam nisso. Então esta pergunta, ela era feita nas faculdades da época. O que o homem tem que fazer para herdar a vida eterna? Então ele se aproxima de Jesus e lhes faz esta pergunta. E é interessante que Jesus, ele recorre à Torá, né? Ele recorre à lei. E Jesus lhes pergunta: o que está escrito na lei? Como você interpreta o que está escrito na lei? E respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Eu acho lindo que Jesus olha para ele e dizes: respondeste bem, fazes isto e viverás. Então observe que quando Jesus pergunta para ele, né, o que está escrito na lei, como você lê, como você interpreta? Ele cita o primeiro mandamento e ele cita o segundo mandamento, que o segundo é semelhante ao primeiro. Então você vai perceber aqui, irmãos, e Jesus exortou também, né, a escola farisaica, a escola dos saduceus, os repreendeu severamente em Mateus capítulo 23, você pode ler lá, né, que a mensagem que Jesus insere na vida dos fariseus e saduceus foi pesada, né? Foi pesada. Jesus censurou e repreendeu a hipocrisia dos fariseus e dos saduceus. E dentro desse texto, né, eu aprendo que se nós, como cristãos, não exercitarmos a fé, né, a compaixão, a misericórdia, né, nós vamos descer ao nível dos fariseus e saduceus e seremos hipócritas, tá? Hipócritas, né? Por quê? Porque os fariseus e os saduceus, né, que estão incluídos também os doutores da lei, né, este que foi interrogar Jesus para procurar alguma falha em Jesus,
né? Ele fazia parte também desta escola, né? Então, para tentar pegar Jesus em alguma falha, para experimentar Jesus, ele fazia parte. Então, observe o que Jesus diz em Mateus capítulo 23, versículo 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, mas tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia, a fé e a fé. Eis o que se devia praticar em primeiro lugar, contudo, sem omitir aquelas. Então vocês vão perceber que quando o doutor da lei, né, responde à pergunta de Jesus, como lês e como interpreta, ele cita o primeiro mandamento e o segundo, né? Citar, irmãos, é simples. É só você pegar a Bíblia e ler. Tá? É simples. Só que estes homens, eles sentavam na cadeira de Moisés. Estes homens, eles eram profundos conhecedores da Torá e dos 613 preceitos da lei. Eles tinham decorado, né, na sua mente e no seu coração. Você vai observar que os fariseus e saduceus, eles não se atenham somente ao conhecimento da Torá e dos 613 preceitos. As demais culturas existentes, né, que nem o dos estoicos, dos gregos, eles também buscavam esses conhecimentos das outras culturas, das outras etnias da sua época. Eles também liam outros livros que não eram da sua própria cultura. Então você vai perceber, tá, que eles ensinavam ao povo, exortavam ao povo, cobravam ao povo, mas eles mesmos não viviam, praticavam aquilo que ensinava ao povo. Tá? Jesus, em Mateus capítulo 23, versículo de número 1 em diante, para embasarmos e explicarmos o que estamos falando, diz assim: então Jesus se dirigiu à multidão e aos seus discípulos. Jesus se dirige à multidão e também aos seus discípulos. E disse Jesus: os escribas e fariseus estão assentados na cadeira de Moisés. Portanto, observai e fazei tudo o que vos disserem. Né? Então perceba o zelo que os fariseus e saduceus tinham. Né? Jesus orienta aos seus discípulos e à multidão fazer tudo o que eles dizem, o que eles estão dizendo, ensinando. Mas Jesus chama a atenção a um ponto importante: mas não procedais de conformidade com as suas obras. Por quê? Porque eles ensinavam de forma legítima, conforme estava escrito, mas não viviam o que ensinavam, não praticavam o que ensinavam. Logo, se eu aprendo e eu passo a praticar, tá? A prática é as obras daquilo que aprendo, tá? Daquilo que aprendo na escola teológica, na leitura das escrituras, no estudo sistemático das doutrinas da fé cristã, né? Então, se eu aprendo, eu preciso praticar aquilo que eu aprendo, tá? Então, observe dentro do texto que Jesus os repreende, né? Jesus os repreende, ensinando às multidões e também aos seus discípulos: fazei tudo o que vos disserem. Fazem tudo o que vos disserem. Só em os discípulos e as multidões praticarem o que eles estão ensinando, tá? Eles se tornariam superiores a eles. Por quê? Porque eles absorviam o ensino e exercitavam e praticavam. Eles, porém, ensinavam, mas não praticavam o que ensinava, tá?
pois dizem e não fazem. Tá? Atam fardos pesados e esmagadores, e com eles sobrecarregam os ombros dos homens, mas não querem movê-los nem com o dedo. Nem com o dedo. Então, quando ele usa o primeiro mandamento e o segundo mandamento para responder à pergunta de Jesus, Jesus pega ele. Tá? Jesus pega ele. Por quê? Porque é o dever de todo cristão, é o dever de todo servo e serva de Deus amar ao Senhor de todo o coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento. E é dever do cristão amar o próximo como a si mesmo. Perceba-se, irmãos, que aqui é o exercício e a prática dos ensinos de Jesus sendo evidenciado primeiro em mim, depois através de mim, com as pessoas que estão em volta, o próximo. Tá? O próximo. Observa que a pequena parábola que Jesus vai falar aqui no diálogo com o doutor da lei é exatamente para embasar e fundamentar a praticidade, primeiro, de amar a Deus sobre todas as coisas. Jesus disse: aquele que ama esposa, aquele que ama pai, aquele que ama mãe, aquele que ama irmãos, tio, tias, mais do que a mim, não é digno de mim. Tá? Então, o amor a Deus, ele precisa ser prioridade na minha vida. Observe: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. Os centros, a alma é o centro das emoções, ou a sede das emoções e do sentimento. Você vai observar que a minha alma, ela precisa estar, tá? Servindo e submissa à vontade de Deus, os critérios que Deus deixou na sua palavra para que possamos observar e praticar, para que nós possamos agradar a Deus na nossa jornada. Tá? Então, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Né? Todas as minhas forças têm que ser empenhado em praticar todo o ensino que Jesus insere na minha vida. A palavra está junto de ti e no teu coração. A palavra está junto de mim e no meu coração. Quer dizer que eu preciso abrir as Escrituras, estudá-las, absorvê-las e preciso escrevê-la na tábua do meu coração. Mas eu preciso, irmãos, exercitar, praticar, colocar em exercício, tá? a prática do amor a Deus sobre todas as coisas. E aí eu entenderei que eu amo a Deus quando de fato eu amo ao próximo como a mim mesmo. Se eu amo ao próximo como a mim mesmo, é porque eu estou aplicando a essência de Deus implantada em mim pelas Escrituras e pelo Espírito de Deus que habita em mim, que vivifica e renova a palavra de Deus no meu espírito. Bendito seja o nome do Senhor. Então Jesus olha para ele e diz: respondeste bem, faze isto e viverás. Jesus estava falando, não é só citar, não é só decorar, é colocar em existência aquilo que foi construído no teu espírito, na tua alma e no teu corpo. O exercício, tá? da prática, do conhecimento,
da palavra de Deus, né? Então vocês vão observar aqui dentro do contexto, irmãos, que eu preciso exercer a justiça de Deus, tá? Eu preciso exercer a misericórdia de Deus. Eu preciso exercer a fé, tá? Jesus disse: vocês dão oferta do dízimo, do endro, do cominho, tá? Mas tendes negligenciado os preceitos mais importantes, tá? Não é eu observar uma parte e negligenciar outras. A todo o contexto eu preciso praticar. Eu preciso exercitar. Oh, glória a Jesus! É por isso que Jesus está olhando para ele dizendo assim: faze isto e viverá. Ame a Deus como prioridade no teu coração, na tua alma, no teu entendimento e de todas as tuas forças. E ame no mesmo nível o próximo. Observe que Jesus disse, meus irmãos, que se eu amar somente aquele que me ama, que diferença eu vou fazer no reino? Que diferença eu vou fazer como servo e serva do Deus Altíssimo? Não vou fazer diferença nenhuma. Os hipócritas também fazem a mesma coisa, tá? Eu faço a diferença quando alguém me persegue e eu oro por ele. Eu faço a diferença quando alguém me injuria, tá? E eu continuo com fidelidade a Deus, o amando. Se alguém me aborrece e precisa de mim, eu vou estender a mão para ajudar. A Bíblia diz: se o teu inimigo te chamar para caminhar 1 milha, caminha com ele 2. Se pedir a tua capa, dá também a tua túnica. Isto é praticar, de fato, o amor de Deus. Isso é, de fato, praticar o amor ao próximo. Agora eu quero vos perguntar, porque eu estou inserido na mensagem que estou trazendo aos vossos corações. Eu quero te fazer uma pergunta. Nós estamos, de fato, amando o próximo? Ou, de fato, estamos dando o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas estamos negligenciando o fator de auxiliar e ajudar o próximo nas suas necessidades? Não é somente orar por ele, é ver as suas necessidades e suprir as suas necessidades. É interessante que muitas pessoas, meus irmãos, só ajudam as pessoas, eu estou falando no contexto cristão, esperando receber algo em troca. Isso não é amor. Isso não é amor. Se você ajuda alguém, estende a mão a alguém e vai esperar algo em troca para a pessoa que você ajudou, você quebrou o princípio e a legalidade do amor na sua vida. Tá? Na sua vida. Quando eu ajudo alguém, eu estou praticando o amor ágape. Eu estou praticando o que o Senhor Jesus me instruiu e me ensinou. É lançar o pão sobre as águas. Depois de muitos dias o acharás. Quem vai prover na sua vida quando houver também necessidade, não é a pessoa que você ajudou, é Deus. É Deus que vai suprir na sua vida, tá? Aquilo que está necessitando na sua vida. Isto é obras de Cristo, obras do reino, obras da palavra sendo evidenciadas na sua vida. Tá? Na sua vida. Quando você ajudar alguém, tá? Você ajuda sem esperar algo em troca. Isso é prática do amor de Deus. Quando for ajudar alguém, que a tua mão direita não veja o que a mão esquerda está falando. Quando fores ajudar alguém, não toque trombeta diante de ti. Jesus nos ensinou que quando vamos ajudar alguém, tá? Temos que fazer em oculto, porque em oculto o nosso Pai
nos recompensará. Tem muitas pessoas que ajudam, dão cesta básica, veste aquele que está sem roupa, né? Tem muitas pessoas que ajudam, mas tocam trombeta. Já recebeu a tua recompensa aqui, varão. Já recebeu a tua recompensa aqui, varoa. Então entenda, quando ajudares alguém, ajude como ao Senhor. E do Senhor você terá o fruto daquilo que você realizou para o benefício da obra. É Cristo que será glorificado. É Cristo que será visto na sua vida. Então, quando Jesus olhou para esse, faze isto e viverás, tá? Jesus está dizendo, cumpra, exercite o amor de Deus inserido no teu coração, porque o amor de Deus, ele te moverá à caridade, porque a caridade é a praticidade do amor de Deus em exercício na tua vida, tá? Então, quando fores ajudar, o texto diz assim, irmãos, faça com justiça, exercitando misericórdia e exercitando a fé. Exercitando a fé. Glória a Jesus. É interessante que quando Jesus fala para ele, faze isto e viverás, tá, irmãos? Ele, porém, querendo justificar a si mesmo, disse a Jesus, quem é o meu próximo? Junto convosco, eu quero fazer, esta indagação. Será que este doutor da lei não sabia quem era o próximo? Será que este homem que era libado na Torá, nos 5 primeiros livros, que Moisés escreveu, e nos 613 preceitos da lei, ele não conhecia quem era o próximo? Mas é interessante que o versículo 29 do capítulo 10 diz, ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, quem é o meu próximo? É interessante que muitas pessoas usam da mesma artimanha que esse doutor da lei usou com Jesus. Muitas pessoas não querem aceitar a verdade de Deus na sua vida. Muitas pessoas não querem aceitar a exortação do Senhor na sua vida. Muitas pessoas não querem receber a correção do Senhor na sua vida. É interessante frisarmos que as pessoas querem se auto-justificar. Eu conheço até pessoas que quando você exorta, ele começa a apontar o erro das outras pessoas. Mas na igreja tem muita gente errada, na igreja tem muito pecador, na igreja são tudo errado. Claro, tá? São pessoas que estão sendo moldadas, transformadas pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. Aí as pessoas não querem aceitar a verdade, tá? E se auto-justifica apontando para o erro dos outros, querendo se justificar no erro dos outros. Misericórdia, meus irmãos. É a mesma coisa que o doutor da lei fez aqui. Não querendo aceitar o ensino de Jesus, foi perguntar para Jesus, quem é o meu próximo? Por que ele fez essa pergunta? Querendo se justificar. A verdade de Deus, ela é inteira. A verdade de Deus, ela é absoluta sobre a nossa vida. Dentro dos campos acadêmicos não existe verdade absoluta, mas dentro do campo da teologia bíblica genuína e verdadeira, da palavra do verbo da vida, ele é a verdade absoluta. Você crendo ou não, é a verdade absoluta de Deus. Ou você se insere para obedecer, para ser justificado e viver com ele, ou continua rejeitando, vivendo no pecado para morar no inferno e ser lançado no lago de fogo. É você que escolhe. É você que decide. A posição é você que toma.
Quando Jesus viu a relutância dele, aqui nós percebemos a misericórdia do Senhor. Aqui a gente percebe a paciência do Senhor em trabalhar o espírito, a alma e o corpo, todo o ser do ser humano, para construir nele a verdade do reino de Deus na sua vida por meio da palavra. Aí Jesus olha para ele e Jesus conta uma parábola. Jesus sempre ensina uma verdade espiritual, tá? Com parábola. E o que é uma parábola, pastor? É uma narrativa imaginária ou uma verdade que se apresenta com o fim, tá? Com o fim de mostrar uma verdade em que a pessoa não quer enxergar ou se faz de mal entendida para não enxergar esta verdade. É o que o doutor da lei está... É como o doutor da lei está se comportando aqui. Aí Jesus olha para ele e Jesus conta essa parábola para explicar para ele quem é o próximo. A parábola, tá? É Jesus mostrando para ele quem é o próximo. Tá? Quem é o próximo, a quem o cristão, aquele que serve ao Senhor, deve amar. Tá? Deve amar. Se eu amo o próximo como a mim mesmo, eu estou evidenciando que eu amo a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todas as minhas forças, de todo o meu entendimento. Então perceba, descia um homem de Jerusalém para Jericó. Caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando, se retiraram, deixando meio morto. Meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote. Vendo o homem caído à beira do caminho, passou de largo. Tá? E de igual modo também passava o levita. Chegando àquele lugar, vendo, passou de largo. Mas um samaritano atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro, e disse-lhe: cuidai dele, e tudo o que mais gastares eu te pagarei quando voltar. Esta é a parábola que Jesus narra para o doutor da lei, para explicar para o doutor da lei quem é o próximo. E é interessante aqui frisarmos, irmãos, tá? Que dentro da parábola, Jesus usa a figura de Jerusalém e Jesus usa a figura de Jericó. Jerusalém, ela está no lugar alto. Jericó, ela está no lugar baixo. Né? Perdão. Jerusalém é a cidade do grande rei. Jerusalém é a capital espiritual do mundo. Jerusalém é o centro, tá? Espiritual, tá? Da terra. A Bíblia diz que Jerusalém está em volta dos montes. Assim como Jerusalém está em volta dos montes, o Senhor está em volta do seu povo. Você percebe que na parábola Jesus diz que um homem descia de Jerusalém para Jericó. E para descer de Jerusalém para Jericó existia 2 caminhos. Um caminho mais longo, porém mais seguro, e um caminho mais curto, né, que havia desfiladeiro, porém era um caminho perigoso, né? E a maioria daqueles que viajavam por este caminho mais curto, né, eles eram assaltados, espancados, e muitos eram mortos. Eram despojados ali naquele caminho. Então você observa que Jericó é a cidade das palmeiras, das fragrâncias. Jericó era uma cidade onde
o comércio era muito forte. Então esse homem, ele desce com especiarias, né, para negociar em Jericó, para que o sustento da sua família, né, fosse preservado, o pão na mesa fosse gerado através do seu trabalho. Então os irmãos vão observar, né, que os salteadores pegam esse homem, assaltam ele e deixam ele meio morto, né? Meio morto ali, tá? À beira do caminho. Aí Jesus usa três figuras aqui. Jesus usa a figura do sacerdote, Jesus usa a figura do levita e Jesus usa a figura do samaritano. Tá? Todos os três tinham responsabilidades. Todos os três tinham o dever, tá, de ajudar aquele homem que estava meio morto à beira do caminho. Tá? À beira do caminho. Quando você lê Miqueias, vamos lá, Miqueias capítulo de número 6, tá? Eu quero ler com vocês esses versículos. Miqueias, capítulo de número 6, versículo de número 8, diz assim, irmãos: foi dito a ti, ó homem, o que é bom, e o que o Senhor requer de ti, somente praticar a justiça e amar a misericórdia e andar com humildade diante do teu Deus. Então observe, tá, que este versículo ele recai sobre o sacerdote, sobre o levita e sobre o samaritano. Eles tinham conhecimento, irmãos, da Torá e dos 613 preceitos. Eles sabiam que o seu dever, como servos do Senhor, como ministros do altar, era auxiliar alguém que estava caído à beira do caminho. À beira do caminho. Então observe que ele diz assim: foi dito a ti, ó homem, o que é bom. Tá? Toda a bondade e dádiva de Deus, ela é inserida na nossa vida. É extraído o conhecimento para a nossa vida, para exercitarmos. Tá? E o Senhor requer de ti. E o Senhor requer de ti. Eu sou cristão, mas não pratico. Meu irmão, tenha misericórdia. Nós precisamos orar pedindo a misericórdia de Deus. Precisamos orar pedindo a misericórdia de Deus. Porque se temos conhecimento e não exercitamos esse conhecimento, tá, nós estamos como um vaso quebrado na mão do oleiro. Tá? Então ele requer de ti somente praticar a justiça e amar a misericórdia e andar com humildade diante de Deus. Agora abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo de número 23, versículo de número 4 e versículo de número 5. Tá? São textos que eu estou usando para embasar o que eu estou falando. 23, versículo 4 e versículo 5. Diz assim: se encontrares o boi desgarrado de teu inimigo, ou seu jumento, reconduzirás a ele. Observe que se você está no caminho e encontrares o boi desgarrado de teu inimigo, não é do teu amigo, não é do teu pai, da tua mãe, tá? É do teu inimigo. Se você, como cristão, servo do Deus Altíssimo, encontrar o boi do teu inimigo desgarrado ou o seu jumento, reconduzirás a ele, levarás aquilo que o teu inimigo perdeu e levarás a ele. Para quê, irmãos? Para que tu demonstre o testemunho do Senhor teu Deus, para que o teu inimigo veja que não há maldade em ti, mas a bondade é que te conduz, e essa bondade que te conduz, ela foi ensinada, ela foi instruída
pelo Senhor na tua vida. Porque só assim tu amontoarás brasa na cabeça do teu inimigo. Porque na vida do cristão, irmãos, não há maldade. Na vida do cristão não há maldade. Tá? Não pode fluir um padrão de maldade. Se assim está acontecendo, te converte. Muda o teu comportamento. Te arrepende diante de Deus. Porque tu não estás gerando fruto no reino. Tá? Versículo 5. Se vires o jumento daquele que te aborrece, caído debaixo de sua carga, não passarás adiante. Tu o ajudarás a levantá-lo. A levantá-lo. Agora abra comigo Levítico. Levítico, tá? Levítico são instruções, tá? Do Senhor aos levitas e sacerdotes, tá? Como se portar diante do altar e diante do serviço do templo, tá? Para servir ao povo. Tá? Levítico, capítulo 19. Tá? Levítico, capítulo 19. Versículo 34. Diz assim, irmãos: o estrangeiro que morar entre vós será como um nativo, amai-o, como a vós mesmos, porque foste estrangeiro na terra do Egito. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Sabe o que o Senhor está dizendo aqui? Vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Até enquanto José estava vivo, vocês foram tratados bem. Quando José morreu e o faraó que exaltou José para governador morreu, levantou-se outro. E vocês passaram a ter um jugo pesado sobre vocês, amassando barro e construindo tijolos. Porém, vocês não devem tratar o estrangeiro da mesma forma, mas deve amá-lo. Amá-lo. Não é de palavras. Não é de palavras. Amá-lo é com prática. Tá? Prática do conhecimento do Senhor inserida em vossas vidas. Então, observe aqui que o sacerdote vê o cidadão caído à beira do caminho, mas passa de largo. Ah, pastor, mas o sacerdote não podia tocar no homem porque ele estava morto. Ele estava morto e ele poderia ficar impuro. Assim também o levita. Não, meus irmãos, não, porque ele não estava morto, ele estava meio morto. Era para o sacerdote examinar aquele homem, ver a pulsação dele, ver se ele estava morto ou se ele ainda estava vivo. Era dever do sacerdote ajudar aquele que estava caído à beira do caminho. Era dever do sacerdote mostrar que ele amava a Deus, de toda a alma, de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças. Aí sim ele ia praticar o amor ao próximo. Isso ia demonstrar que de fato ele amava ao próximo. E amar ao próximo, irmãos, ajudar ao próximo não é pecado. Não é pecado. O sacerdote servia diante do altar. Ele oferecia sacrifício pelos pecados do povo e apresentava diante de Deus. Os levitas aqui eram aqueles, tinham levitas que eram músicos, tinham levitas que louvavam, mas o trabalho dos levitas mesmo, irmãos, era zelar e limpar o templo. Pense no sacrifício que era feito: cortava-se os animais, botava no altar, e sacrificavam eles. Quem limpava o altar eram os levitas. Eles eram separados para esse ofício. Agora vocês percebam aqui que eles tinham conhecimento, mas não exercitaram e não colocaram em prática o que o Senhor havia ordenado a eles. Mas Jesus faz questão de colocar um samaritano
na parábola. Sabe por quê? Porque os judeus não se davam com os samaritanos. Né? Os judeus não se davam com os samaritanos. Lembra da mulher no poço com Jesus? O samaritano disse que nós devemos adorar a Deus no monte. O judeu disse que nós devemos adorar a Deus no templo. Jesus disse, mulher, não é nem no monte nem no templo. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Adorarão o Pai em espírito e em verdade. As obras da integridade de quem adora se manifestarão, tá? Pelo padrão da verdade. Ô glória! Ô glória! Agora vocês vão observar, né, que quem coloca de fato em exercício o amor ao próximo, quem coloca em exercício de fato que ama a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, de todo o entendimento, é o samaritano. Tá? É o samaritano. O sacerdote só tinha capa, o levita só tinha capa. Tá? O sacerdote e o levita, né, eles só ensinavam, mas não viviam o que ensinavam. Isso traz a conotação de que eram hipócritas. Tá? Eram hipócritas. Os samaritanos, é quando Esdras ele faz a separação dos judeus. Uma das questões aqui é que, devido a 70 anos no cativeiro, né, diante aí de várias culturas e reis que foram subjugando um ao outro, os judeus tiveram filhos, né, com gentios. E você vai observar que nasceram filhos mestiços. Quando Esdras ele restabelece o culto, ele faz essa separação. Samaria é capital do sul, né? Jerusalém, capital do norte. Tá? Se eu estiver errado, você pode corrigir aqui embaixo. Né? Às vezes a mente troca, inverte as coisas. Né? Mas eles eram misturados. Eram judeus também, só que misturados. Então ambos não se davam, porque os samaritanos tinham uma cópia da Torá. Né? Os samaritanos tinham a forma de cultuar diferente dos judeus, e havia uma briga entre eles. Havia uma briga entre eles. Aí Jesus olha para ele, Jesus olha para o doutor da lei e usa a figura do samaritano. Né? E Jesus vai dizer assim, olha, aproximou, mas o samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, e vendo, não só viu e passou de largo, e vendo, moveu-se de íntima compaixão. Sabe qual é a lição que o samaritano aqui nos ensina, irmãos? Sabe qual é os passos aqui que o samaritano nos ensina? Tá? Que ele chegou ao local onde estava o ferido. Ele não só viu, ele foi até o local onde estava o ferido. E ele compadeceu-se dele. Tá? Ele atou-lhes as feridas. Ele aplicou nas feridas vinho e azeite. Tá? Porque com vinho ele lava. E com azeite ele aplica. Né? Porque o azeite ele servia para temperar os alimentos. O azeite ele simbolizava como pasta para escovar os dentes na época. Se você não sabia, era assim que eles, né, faziam a higiene bucal, com azeite. O azeite ele era também usado, tá, como medicamento, tá, nas feridas. Ele era colocado sobre as feridas. Então você observa que esse samaritano, quando ele está de viagem, ele interrompe, tá, o seu percurso, tá, a sua jornada de viagem,
para auxiliar alguém que está caído à beira do caminho. Tá? O sacerdote e o levita, que eram separados para o serviço do reino, negligenciaram o seu papel. Só tinha título. Quantas pessoas querem ser pastor, querem ser evangelista, querem ser diácono, querem ser mestres, doutores, né? Querem ter posições ministeriais, mas só querem ter a posição para se amostrar, para ter status, né? É a linguagem de hoje, para ter status. Mas você vai olhar um sepulcro caiado, não faz nada na obra de Deus. Né? Não faz nada na obra de Deus. Não cumpre o seu papel que foi chamado e vocacionado. Né? Como diz aqui com todo respeito, é um zero à esquerda, virando à direita e caindo no precipício da hipocrisia. Né? Então, você vai observar, tá, que ele levou para a estalagem. Ele pega o homem, coloca nos braços, lava as feridas com vinho, né? Vinho, pega o azeite, passa nas feridas. Né? Em outras traduções diz que ele pega a bandagem e amarra sobre as feridas. Ele pega aquele homem no ombro e coloca sobre a sua cavalgadura, né? O seu animal que ele estava utilizando como transporte de viagem. Né? Aí você vai observar, irmãos, que ele cuida dele. Ele cuida dele. Ele também usa os recursos financeiros que tem. Porque quando ele chega em Jericó, ele vai numa estalagem e coloca aquele homem aos cuidados do senhor da estalagem. E ele diz aqui no texto, né? E partindo um outro dia, tirou 2 dinheiros, né? E deu ao hospedeiro e disse, cuida dele, está aqui o pagamento. Se ele gastar mais do que aquilo que eu lhe dei, eu vou retornar da minha viagem e vou pagar todas as despesas que ele tiver. Eita Jesus, isso aqui, irmãos, é uma faca de 2 gumes entrando no nosso espírito, na nossa alma, na nossa consciência e na nossa vida. Tá? Observe, tá? Que o samaritano, ele cumpre, ele tem conhecimento do primeiro mandamento e do segundo, e ele pratica de fato e de verdade aquilo que aprendeu. Né? Nós seremos os mais miseráveis dessa terra, tá? Se não colocarmos em prática o que aprendemos do Senhor Jesus. Né? Compartilhar, tá, com aqueles que têm necessidade o pouco que temos. Aí Jesus olha para o doutor da lei e Jesus faz uma pergunta para ele. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Era para ele verbalizar assim, o samaritano. Mas ele não usa a palavra do nome samaritano. Por quê? Porque eles não se davam bem. Para os judeus, os samaritanos eram um povo imundo. Tá? Era um povo rejeitado. Tá? Não era um povo de Deus. Ele fazia acepção de pessoas. Né? Mas ele diz, o que usou de misericórdia? Tá? E você vai observar que por esse tom que ele responde Jesus, ele ainda não aprendeu a lição. Ele ainda não aceitou, tá, a verdade do ensino de Jesus na sua vida. Mas eu acredito, penso eu, tá, que esta mensagem de Jesus ficou martelando na mente dele, no coração dele. Aí Jesus olha para ele e diz assim, vai e faze da mesma maneira. Jesus está nos exortando aqui, né,
e aplicando nas nossas vidas o que ele está aplicando a este doutor da lei, trazendo à existência esta realidade na nossa consciência, porque primeiro, irmãos, a palavra tem que entrar aqui, ó. Tá? A palavra tem que entrar na minha mente, a palavra tem que entrar no meu entendimento, tá? A minha conduta só é renovada e só é transformada, tá? A renovação da minha mente só transforma o meu comportamento, tá? O meu caráter, a minha personalidade, quando de fato eu entendo aqui, ó. Quando eu entendo, a minha mente é renovada. Automaticamente eu passo a entender e a compreender que eu preciso exercitar e praticar. Nisto consiste a bondade de Deus. A bondade de Deus. Tá? Eu estou sendo usado por Deus para auxiliar alguém que está caído no caminho. O Senhor te chamou, o Senhor nos chamou e nos escolheu para ajudarmos aqueles que estão caídos na beira do caminho. Tá? Eu encerro a mensagem aqui fazendo uma pergunta. Jesus sempre fazia perguntas. Né? E diante de uma pergunta, reflita antes de responder. Né? Davi não refletiu diante da pergunta do profeta, né? Já respondeu de forma veemente, né? E ele caiu na própria armadilha da pergunta. Este homem é tu, ó rei. Então, quando Jesus faz a pergunta, coloca a barba de molho. Eu te pergunto, nós estamos auxiliando aqueles que estão caídos à beira do caminho? Nós estamos cumprindo o nosso papel como cristão? Não pense nas outras pessoas, pense em você mesmo. Tá? Não pense nas outras pessoas, pense em você mesmo. Porque senão você vai usar a mesma artimanha do doutor da lei. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Meus irmãos, eu sei quem é o meu próximo. Meus irmãos, você sabe quem é o seu próximo. Não é o seu pai, não é a sua mãe, não é a sua filha, não é o seu filho. É o teu inimigo, é o que te persegue, é pessoas que você nem conhece, mas que precisam do seu auxílio e da sua ajuda. É alguém que está com fome, só precisa de um prato de comida. Tá? De um prato de comida. É alguém que está sem roupa e precisa de vestidos. Né? Pode ser qualquer pessoa, é o seu próximo. E é o nosso dever, como servos e servas do Deus Altíssimo, ajudar e auxiliar estas pessoas. Bendito seja o nome do Senhor. Então observe que o samaritano não só passou de largo, olhou, né, cuidou dos ferimentos, colocou na sua cavalgadura, né, no seu animal, levou para a estalagem, tirou os recursos que ele tinha de despesa do caminho e compartilhou com aquele homem, porque pagou todas as despesas necessárias para aquele homem e seguiu viagem. Se caso ele gastasse mais, no retorno ele pagaria. Pense e reflita nesta mensagem. E o Senhor Deus te abençoará poderosamente. Reflita, qual dos três é o teu próximo? Aquele que usou de misericórdia. Então use de misericórdia. Né? Ele, olhando para o homem, ele sentiu íntima compaixão daquele homem. Então, quando você olha para alguém caído, você sente compaixão? Você usa de misericórdia? Primeiro eu sinto a compaixão, a necessidade, tá? A necessidade de auxiliar e ajudar alguém que está caído a se levantar, alguém que está ferido a se curar. Primeiro eu sinto a compaixão, para depois usar de misericórdia, auxiliar no que é necessário na vida de quem precisa.
o próximo. Amém? Eu quero que você reflita, medite nessa mensagem, né? E guarde ela no coração. Tá? Esta mensagem ela vai para o meu canal do YouTube, DK Araquém Cavalcante. Tá? Ela vai também para o Facebook, DK Araquém Cavalcante. Tá? Nos siga nas redes sociais, porque o único objetivo e propósito aqui, irmãos, não é status. É que a mensagem de Deus chegue a alguém. Chegue a alguém. Alguém precisa ouvir essa mensagem de Deus. A honra é de Jesus, a glória é de Jesus, a palavra é de Jesus, quem cura é Jesus, quem liberta é Jesus, quem salva é Jesus, quem desperta a consciência é Jesus, para que haja entendimento, tá, das verdades do Senhor na vida daquele que crer nele. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, no nome de Jesus, eu quero orar por todos que passaram na live, Senhor, e por todos que permaneceram. Temos entre 28 e 30 pessoas na live, que o Senhor possa abençoar, porque muitos assistem, Senhor, tá? Na sombra, né? Mas estão ouvindo a tua palavra. Eu quero orar, Senhor, abençoa cada um dos teus filhos e das tuas filhas. Que o Senhor possa cada dia fortalecer seu coração, que a cada dia o Senhor possa resplandecer a sua glória, a sua presença sobre a vida de cada um, gerando entendimento e compreensão, para que a prática, Senhor, da tua palavra venha a ser evidenciada na vida de cada um de nós. Pai, abençoa a vida do teu filho, da tua filha, abençoa a família, abençoa o lar e abençoa, Pai, de forma plena e poderosa. Em o nome de Jesus, eu te peço e eu te agradeço. Glória a Jesus. Fique na graça e na paz do Senhor Jesus. Amanhã é domingo, é culto de ceia, temos pela manhã escola dominical, mas a gente vai tirar um momento, tá, para fazermos live. Glória a Jesus. Num tempo entre aí 10 horas, 3 horas da tarde, nós estamos aqui nas redes sociais compartilhando mais uma porção da palavra de Deus para que você seja abençoado. Glória a Jesus. Fique na paz, irmãos. Que o Senhor Deus te abençoe poderosamente.